Srimad Bhagavatam, 10º canto, capítulo 81. O Senhor abençoa Sudama Brahmana. O Senhor Hari Krishna conhece perfeitamente os corações de todos os seres vivos e é especialmente dedicado aos Brahmanas. Enquanto conversava dessa maneira com o melhor dos 2 vezes nascidos, Sudama Brahmana, o Senhor Supremo, a meta de todas as pessoas santas, sorrindo o tempo todo e olhando com afeição para aquele seu querido amigo, o Brahmana Sudama, disse-lhe as seguintes palavras: Ó Brahmana, que presente trouxestes de casa para mim? Considero grande até o menor presente oferecido com amor puro por meus devotos, mas nem mesmo magníficas oferendas presenteadas por não devotos me agradam. Se alguém me oferecer com amor e devoção folhas, flores, frutas ou água, eu as aceitarei. Mesmo depois de ter ouvido essas palavras, o Brahmana sentia-se embaraçado demais para oferecer seus punhados de arroz em flocos ao esposo da deusa da fortuna. Ele simplesmente manteve-se cabisbaixo de vergonha. Sendo a testemunha direta nos corações de todos os seres vivos, o Senhor Krishna sabia muito bem por que Sudama viera vê-lo. Assim ele pensou: no passado meu amigo jamais me adorou em troca de opulência material, mas agora ele vem até mim para satisfazer sua casta e devotada esposa. Eu lhe darei riqueza que nem os semideuses imortais podem conseguir. Pensando assim, o Senhor arrancou a roupa do Brahmana, os grãos de arroz em flocos amarrados num velho pedaço de pano e exclamou: Que é isso? Meu querido, trouxeste esta oferenda para mim? Isso me dá extremo prazer. Em verdade, esses poucos flocos de arroz hão de satisfazer não só a mim, mas também todo o universo. Após dizer isso, o Senhor Supremo comeu um punhado daquele arroz. Estava prestes a comer o segundo quando a devotada deusa Rukmini segurou sua mão. A rainha Rukmini disse: Isto é mais do que suficiente, ó alma do universo, para lhe assegurar a abundância de todas as espécies de riquezas neste e no outro mundo. Afinal, a prosperidade de uma pessoa só depende de tua satisfação. O Brahmana Sudama passou aquela noite no palácio do Senhor Achyuta. Depois de comer e beber a seu pleno contento, ele sentia como se estivesse ido para o mundo espiritual. No dia seguinte, depois de ser honrado pelo Senhor Krishna, o autossatisfeito mantenedor do universo, Sudama partiu para casa. O Brahmana sentia muito prazer enquanto caminhava pela estrada. Embora aparentemente não tivesse recebido nenhuma riqueza do Senhor Krishna, Sudama era muito tímido para tomar a iniciativa de pedi-la. Ele apenas voltou para casa, sentindo-se 100% satisfeito por ter ido a uma audiência com o Senhor Supremo. Sudama pensava: o Senhor Krishna é conhecido por ser devotado aos Brahmanas e agora eu mesmo vi esta devoção. De fato,
Ele que traz no peito a deusa da fortuna abraçou um mendigo mais pobre. Quem sou eu? Pobre e pecaminoso amigo de um Brahmana. E quem é Krishna? A suprema personalidade de Deus, pleno de 6 opulências. Não obstante, ele abraçou-me com seus 2 braços. Ele me tratou como a um de seus irmãos, fazendo-me sentar no leito de sua amada consorte. E porque eu estava fatigado, sua rainha em pessoa abanou-me com uma châmara de cauda de iaque. Embora seja o senhor de todos os semideuses e objeto de adoração para todos os brahmanas, ele me adorou como se eu mesmo fosse um semideus, massageando meus pés e prestando outros serviços humildes. O serviço devocional aos pés de lótus dele é a causa fundamental de todas as perfeições que alguém pode encontrar no céu, na liberação, nas regiões subterrâneas e na terra. Pensando, se esse pobre coitado de repente ficar rico, ele se esquecerá de mim em sua inebriante felicidade. O compassivo Senhor não me deu sequer um pouco de riqueza. Pensando assim consigo mesmo, Sudama enfim chegou ao lugar onde ficava sua casa. Mas aquele lugar agora estava repleto por todos os lados de imponentes palácios celestiais que rivalizavam com o brilho combinado do sol, do fogo e da lua. Havia esplêndidos quintais e jardins, cada qual cheio de bandos de aves a cantar e embelezado por reservatórios de água em que cresciam lótus Kumuda, Ambroja, Kalara e Utpala. Homens muito bem trajados e mulheres de olhos de corça postavam-se à espera de serviços. Admirado, Sudama perguntava a si mesmo: o que é tudo isso? De quem é essa propriedade? Como é que tudo isso aconteceu? Enquanto ele continuava a ponderar dessa maneira, os belos servos e servas, refulgentes como semideuses, adiantaram-se para saudar seu afortunadíssimo amo, com sonoros cantos e música instrumental. Quando ouviu que seu marido havia chegado, a esposa do Brahmana, tomada de júbilo, saiu rápida e excitadamente da casa. Ela parecia a própria deusa da fortuna a emergir de sua divina morada. Quando a casta dama viu seu marido, seus olhos encheram-se de lágrimas de amor e ansiedade. Enquanto mantinha os olhos fechados, ela prostrou-se solenemente diante dele e em seu coração o abraçou. Sudama surpreendeu-se ao ver sua esposa, brilhando no meio de criadas adornadas com medalhões de pedras preciosas. Ela parecia tão refulgente quanto uma semideusa em seu aeroplano celestial. Com prazer, ele levou sua esposa consigo e entrou em casa, onde haviam centenas de pilares incrustados de pedras preciosas, assim como no palácio do senhor Mahendra. Na casa de Sudama havia camas tão macias e brancas quanto a espuma do leite, feitas de marfim e ornamentadas de ouro. Havia também divãs com pés de ouro, bem como majestosos abanos chamara, tronos de ouro, almofadas macias.
e reluzentes dosséis enfeitados com pingentes de pérolas. Nas paredes de cristal cintilante incrustadas de esmeralda, brilhavam lamparinas ornadas de pedras preciosas. E as mulheres do palácio andavam todas adornadas com gemas valiosas. Enquanto observavas essa luxuosa opulência de todas as variedades, o Brahmana calmamente ponderava consigo mesmo sobre sua inesperada prosperidade. Sudama pensou: sempre fui pobre. Com certeza a única maneira possível para alguém tão desafortunado como eu poder ficar rico de repente é que o Sr. Krishna, o opulentíssimo líder da dinastia Yadu, deve ter olhado de relance para mim. Afinal, meu amigo Krishna, o mais insigne das sarras e o desfrutador de limitada riqueza, percebeu que eu tinha a intenção secreta de lhe pedir caridade. Assim, embora não tenha dito nada sobre isso quando nos encontramos, ele de fato me concedeu a mais abundante riqueza. Desse modo, ele agiu como uma misericordiosa nuvem de chuva. O Senhor considera mesmo suas maiores bênçãos como insignificantes, ao passo que magnifica até um pequeno serviço prestado a Ele por seu devoto bem-querente. Dessa maneira, com prazer, a alma suprema aceitou um único punhado de arroz em flocos que levei para Ele. A um devoto carente de compreensão espiritual, o Senhor Supremo não concederá as maravilhosas opulências deste mundo, poder régio e bens materiais. De fato, em sua infinita sabedoria, o Senhor não nascido bem sabe como o inebriamento decorrente do orgulho pode causar a queda dos homens ricos. O Senhor é o reservatório sumamente compassivo de todas as qualidades transcendentais. Que vida após vida eu o sirva com amor, amizade, companheirismo, e que eu cultive tal apego firme por Ele, mediante a companhia preciosa de seus devotos. Assim, fixando firmemente sua determinação por meio de uma inteligência espiritual, Sudama permaneceu 100% devotado ao Senhor Krishna, o abrigo de todos os seres vivos. Livre de ganância, ele desfrutou, junto com sua esposa, os prazeres dos sentidos que lhe haviam sido outorgados, sempre com a ideia de acabar renunciando a todo o gozo dos sentidos. O Senhor Hari é o Deus de todos os deuses, o Senhor de todos os sacrifícios e o governante supremo, mas aceita os santos Brahmanas como seus mestres, e por isso não existe deidade superior a eles. Assim, vendo como o inconquistável Senhor Supremo é, não obstante conquistado por seus próprios servos, o querido amigo Brahmana do Senhor sentiu os restantes nós do apego material dentro de seu coração serem cortados, mediante a força de sua meditação constante no Senhor. Em pouco tempo ele alcançou a morada suprema do Senhor Krishna, o destino de grandes santos. O Senhor sempre manifesta aos Brahmanas favor especial. Qualquer um que ouça essa narrativa da bondade do Senhor Supremo para com os Brahmanas chegará a desenvolver amor pelo Senhor
e assim se livrará do cativeiro do trabalho material.